Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, mais um news aqui no nosso canal, e eu quero falar um pouco hoje sobre sono, né? Basicamente a ideia é que se você fica sem dormir, isso não afeta só você, né? Mas torna toda a sociedade pior. Então, olha por que isso, né? Então, perda de sono está ligada à redução da generosidade, mesmo ao nível neurológico, né, dos seus neurônios. Então, assim, a perda de sono, seja a um nível individual de perder uma noite de sono, seja é, no nível da sociedade, das horas perdidas, quando você altera, por exemplo, pratica horário de verão, né? Porque quando você pratica horário de verão, inicialmente você perde lá uma hora, porque você adianta o dia, né? Então, toda aquela coisa. Então, ele fala assim, na perda de sono, seja no nível individual, porque você perdeu uma noite de sono, seja no nível da sociedade, pelas horas de sono perdido em função do Daylight Save Time, que seria o horário de verão, por exemplo, está associado com a redução do altruísmo ou a inclinação de ajudar os outros, já na nova pesquisa. Esses efeitos foram observados mesmo ao nível neurológico, através de ressonâncias magnéticas, né? MIR, né? Técnicas de ressonância magnética, diz a reportagem, né? Entre aspas. Nesse estudo, nós demonstramos que o sono insuficiente representa uma causal, né? Um fator causal, ainda que previamente não reconhecido, que dita o quanto ou não humanos escolhem ajudar os outros, né? E isso acontece por uma quebra ali, né? Por uma alteração nas redes cerebrais, né? As conexões do cérebro que estão associadas à ação pró-sociedade, né? Em relação à interação provavelmente com o outro, né? Diz aí o autor Et Ben Simon, né? PhD, né? Do Centro de Sono da Universidade de Berkeley, na Califórnia, né? Tudo medicine. Esse estudo acrescenta um novo corpo de vida, um corpo crescente de evidências, demonstrando que o sono inadequado não apenas afeta a vida mental e o bem-estar físico do indivíduo, mas também compromete as ligações entre os indivíduos, né? Mesmo pensando assim num termo sentimento altruístico de toda a nação, ele está falando aqui, né? Então, os achados foram publicados agora no dia 23 de agosto, dia 23 de agosto no PLOS Biology, e ele fala decrease desire to help, né? Então, desejo de diminuir de ajudar. Com as pesquisas prévias, demonstrou que há mudanças no cérebro, tais como lesões que podem afetar a cognição social, redes de cognição social no cérebro, né? Então já sabia isso, né? E, consequentemente, isso pode levar a alterações na empatia, na compaixão, né? E aí, isso já era conhecido, né? Então, que essa falta de sono pode afetar isso, né? Como empatia, compaixão e tal. E em função disso, nessa investigação, eles examinaram quando que há um efeito prejudicial da perda de sono pode afetar uma região lá do cérebro especificamente ligada à tomada de decisão altruística. Então, já existia, pelo que está falando aqui, né? Pesquisas prévias associando partes de reconhecimento social, mas em termos de, por exemplo, empatia, compaixão. E aí eles foram avaliar agora o efeito de uma região ligada à tomada de decisão altruística, de ajudar o próximo ou não ajudar o próximo, na parte neural. Então, eles focaram ali a mensuração da atividade do aparelho de ressonância magnética nessas regiões, né? Então, no primeiro estudo, um total de 3, então esse estudo publicado na PLOS Biology é um combinado de 3 estudos, né, subestudos, vamos pensar assim. 23 indivíduos têm a característica, né? Foram acessados em relação a um questionário de 40 itens, um questionário de auto-reportagem, você né, declara uma escala de altruísmo, seguida de 2 condições. Quer dizer, os indivíduos responderam, esses mesmos indivíduos responderam essas questões numa situação que eles tinham dormido, e numa situação que eles estavam com 20 horas de privação de sono, né? Isso foi separado mais ou menos uma semana. E aí ele está falando aqui, o item do questionário inclui questões como if, né? If I would or I would not. Então ele fala assim, né? I would or ele fala assim, eu ia ajudar um estranho a carregar uma sacola de compras, ou eu não ia, né? E aí você vai receber, então tem a pergunta lá, eu iria ajudar
um estranho carregar uma sacola de compras, ajudá-lo nisso. Aí você fala assim, né, numa escala de pontuação, definitivamente eu ia ajudar, ou definitivamente ou eu ia ignorá-lo. Então, isso vai recebendo uma pontuação. E os resultados demonstraram diminuição significativa, ou significante, nas respostas altruístas após uma noite de privação de sono, em até 78% dos participantes. Então, após aquelas 24 horas de privação de sono, eles respondiam lá, né? Tinha uma questão, eu iria ajudar uma pessoa a carregar uma sacola pesada de compras, um idoso, qualquer coisa. Aí vai numa escala, tipo aquela escala de Likert, né? Com certeza, eu iria ou não iria. Então, eu iria ajudá-lo definitivamente ou iria ignorá-lo. 78% das pessoas disseram que iam tiver alteração, mostrando uma resposta menos altruísta. Então, até 78% desses 23 participantes tiveram uma redução no seu score de altruísmo, né? E aí, isso aí foi normalizado por outros fatores que podiam estar confundindo a resposta, como fadiga, redução de motivação, quer dizer, foi realmente a perda de sono aí pela manipulação estatística, né? Surpreendentemente, a redução no altruísmo após o comprometimento do sono não se aplica apenas aos estranhos. Olha que interessante, né? Aqui está dizendo que essa perda de sono não reduz a sua bondade para com outros, o seu altruísmo, apenas com pessoas que você não conhece, mas também com amigos e colegas. Olha que interessante. Aqui a gente passa para a próxima página, né? Aí vem a fala lá do Ben Simon, again, né? De novo. Interessantemente, né, de forma em contradição às teorias clássicas, que dizem que o indivíduo, né, teorias clássicas positivas que dizem que o indivíduo está mais propenso a ajudar os seus amigos, né, do que os parentes. Então, esse resultado mostra que não, que na verdade sobrou para todo mundo, para quem é conhecido e para quem não é conhecido, devido à privação de sono, né? Então ele fala assim, né? A falta de sono comprometeu o drive, o impulso de ajudar outros, independentemente do quanto eles eram estranhos ou parentes próximos, indivíduos próximos, né? That's it. Isso é, a perda de sono engatilha um fenótipo, um padrão de comportamento antissocial, vamos dizer assim, ou asocial, né? Com uma ampla e com um impacto amplo e indiscriminado. Então, ele está dizendo assim, a perda de sono engatilha um fenótipo de ser antissocial, não anti, né? Mas asocial, não interagir, né? Que é amplo e indiscriminado, não discrimina entre as pessoas, né? Aí eles estão falando aqui as mudanças se refletiram na ressonância magnética funcional. Numa análise adicional, dos 23 participantes, mostrou que o impedimento da noite de sono foi associado com significante redução na atividade evocada por uma tarefa de reconhecimento social. Né? Então, quer dizer, quando ele estava pensando nessas tarefas de reconhecimento social, comportamento pró-social, a ressonância magnética funcional lá, que mede o consumo de oxigênio diário do cérebro, mostrou menor atividade na área que estava sendo marcada, né? E a magnitude lá da diminuição, aí aqui ele mostra, né? Ele está falando que a diminuição, a magnitude da diminuição da atividade da área cerebral foi correspondente à magnitude da diminuição do altruísmo. E aí ele fala que mudanças similares não foram observadas por outros padrões funcionais dos cérebros, tais como saliência, empatia ou funcionamento social emotivo, tá? Ele explica bem, eu também não entendo muito bem essas partes. As mudanças na ressonância magnética funcional também foram associadas com humores positivos e negativos relacionados à perda de sono, tá? Esses dados neurais do sistema nervoso, né, destacam, enfatizam então, esses dados neurais, né, associam que há uma via central por trás desse comportamento associal. Então, quer dizer, o que aconteceu tem ali uma base, que nem ele fala ali, o fenótipo tem uma base estrutural, né? Estrutura e função ligadas, teve uma alteração. Aí, no segundo estudo, lembra que são 3? No segundo estudo, os investigadores avaliaram o papel do sono no tempo de eficiência de 170 participantes,
né? Os resultados demonstraram que eles mostraram, né, num outro trabalho, eles mostraram que quando as pessoas anotavam, autorreportaram, aqui, nesse segundo estudo, né, as pessoas não foi de intervenção, porque dá para entender, no primeiro estudo, as pessoas ficaram 24 horas em privação de sono ou dormiram bem e foram testados. Nesse segundo estudo, onde você avalia 171 participantes, né, totalizando um total de 136 mil observações, as pessoas anotaram em diário de sono, né, com qual eficiência elas dormiram e o seu desejo de ajudar outros, né? Então, e aí no terceiro, e também mostrou uma diminuição robusta desse efeito pró-social de ajudar os outros. Quer dizer, aquele dado ali da intervenção sendo comprovado por uma coisa mais crônica, mais de mundo real, de situação, vamos dizer assim, numa situação de uma validade ecológica maior, porque as pessoas estavam notando no seu ambiente natural, não foi uma manipulação, vamos pensar assim, né? No terceiro estudo, os investigadores examinaram o efeito no nível macro, né? Olha que interessante isso aqui, ó. O terceiro estudo é o seguinte: eles analisaram quanto que tinha sido doado de grana, né? Doação de grana dos estados americanos. Então, para doações de caridade, logo após ali o dia do horário de verão. Então, eles avaliaram quanto tinha sido doado num certo contexto, no horário de verão, antes do horário de verão e logo após o horário de verão. Basicamente, o que ele fala aqui, ó, a análise incluiu mais de 3 milhões de doações de caridade que foram feitas entre 2000 e 2016. Entre a transição do horário de verão, tá? Então, antes e na transição do horário de verão. Então, olha que interessante. Eles foram, para evitar qualquer coisa, eles foram avaliados um mês antes do horário de verão, no horário de verão e na transição, essas doações, né? E eles perceberam, basicamente, olha só, mostrou que essas perdas não tinham a ver com perda de horário de sono, mas a transição, e que houve uma redução de 10% da doação. E aí ele vai falar, né, basicamente, algumas coisas aí, falando que é tipo um jet lag social. Bem, depois você pode ler aí, né, a reportagem, mas basicamente, fazendo um breve e rápido resumo, porque está até um pouquinho grande demais, basicamente é como se não dormir, ter restrição de sono, nos torna pessoas um pouco piores, né? No sentido, não só nos afeta a nossa fisiologia, mas também a nossa habilidade social, nossa interação social com o outro em termos altruístas, né? De ajudar o próximo. E aí eles viram isso em 3 subestudos, um de intervenção, onde a pessoa fazia uma restrição de sono de 24 horas ou dormia normal, e aí você vê que as pessoas, quando respondem o questionário, estavam menos propensas, 78% delas estavam menos propensas, em termos estatísticos, a ajudar alguém num questionário de altruísmo. Num outro contexto, foi feito um levantamento de respostas, onde as pessoas marcavam seus padrões de sono, sua eficiência autodeclarada de sono em diários, e isso também e elas também comparavam, ali foram testadas o quanto elas estavam dizendo que queriam ser altruístas ou não, isso também reduziu a vontade de altruísmo dela. No primeiro estudo, a área do cérebro que foi verificada pela ressonância magnética era uma área do cérebro que está associada, né, à interação social. Quer dizer, o comportamento, eles fazem um link bem interessante, que é o comportamento associado a uma estrutura neuronal ou várias estruturas neurais. E o terceiro subestudo faz o seguinte, pega ali 15 anos de doação, né, doações, vocês devem ter levantado ali, 3 milhões de tipos de doações diferentes, doações em dinheiro, dada para as instituições de caridade, avaliaram a época dessas doações, né, essas doações em termos de época, considerando ali o período da instituição do horário de verão, onde as pessoas perdem sono, né, e aí, um mês antes, na transição, e um mês depois. E aí se observa que o fato de ter ocorrido o estabelecimento do horário de verão lá dos Estados Unidos
fez com que as doações fossem reduzidas em pelo menos 10%. Então, mais uma vez, através de uma outra metodologia, associando essa coisa do perder o sono, né, por um motivo ou por outro, mexe com o nosso sistema nervoso, de modo que nós nos tornamos menos propensos a ajudar os outros. Tá ok? Pensa nisso aí, né? Então, olha que interessante, né? Uma coisa que é a priori de um cunho muito pessoal, faz sentido, né? Mas também interagindo, prejudicando a nossa interação com os outros, tá ok? Então é isso, mais um news aí para o nosso canal, falando francamente com o que é mais fácil de achar. Curte, comente, compartilhe, né? Se inscreva no canal, tragam pessoas e até um próximo news. Tchau, tchau.